Vamos conversar sobre visão agora, gente. Tem dados muito preocupantes que mostram a miopia entrando num estado de epidemia. Vamos conversar sobre isso? Dr. Paulo Henrique Morales, que é oftalmologista do Instituto da Visão, está com a gente. Bem-vindo. Quanto tempo? Você está bem? Eu estou ótimo. Também. É sempre um prazer vir vê-la aqui. O prazer é nosso. E conversar do que eu gosto, né? É, com certeza. Aliás, quando o assunto preocupa, né? Afinal de contas, é uma questão comportamental. Pelo que eu li a respeito, e queria que você confirmasse isso, por favor, que a miopia está aumentando em todos os lugares do mundo, porque a gente, com esse comportamento moderno, contemporâneo, está prejudicando o olho. Você acredita que em alguns lugares, se a gente for ver a Ásia, essas regiões eles já tinham uma tendência maior de miopia, a taxa de miopia ela subiu dos últimos 10 anos de mais ou menos 40%, 50% para 90%. Meu Deus, é uma epidemia mesmo. Então, quando sobe muito assim, tem algum fator que está influenciando. Que precisa ser estudado. É, pra gente não vamos cometer o mesmo erro que eles cometeram. E daí eles começaram a ver esse negócio da miopia e primeiro eles achavam que era um negocinho só de quem estuda muito, porque você sabe que um índice que a gente tem, por exemplo, se o país tem muita gente que estuda, é o índice de miopia. É mesmo? Porque o foco fica muito ali. Porque as pessoas usam muito de perto, então eles acreditavam que o estímulo de você ficar lendo, ele provocaria a miopia. Mas daí eles começaram a estudar mais a fundo isso daí, e o que eles descobriram é o seguinte, é o tempo que a gente fica olhando para perto, ele influencia. Então imagina que a parte do olho, primeiro vamos falar o que é miopia, né? Senão a pessoa não vai entender. Vamos explicar o que é miopia. Você que já passa por esse problema, com certeza já ouviu a explicação do seu oftalmologista, mas você, de repente, que quer evitar isso no futuro, até com um comportamento melhor, vamos entender direitinho, Então, doutor. eu trouxe o olhinho pra gente entender. Essa parte aqui da frente, que é a parte normalmente transparente do olho, é uma lente, chama córnea. Sabe quantos graus ela tem? Quantos? 43. E daí ela... Isso é universal. Universal. Independe da anatomia. Média, varia de pessoa para pessoa. Depois que a luz passa por ela, ela tem uma segunda coisinha que está aqui soltinha aqui, mas esse daqui fica logo aqui atrás, que ele chama cristalino. Aqui tem a catarata. Sim. Essa lentezinha vale 12 graus. Todo esse joguinho de lente é para que, vou pegar esse outro olhinho, a imagem está vindo de fora, ela focalizada pela primeira lente, segunda lente, ela cai bem nessa parede aqui que chama retina. A retina fica no fundo. Fica aqui no fundo. Então é como se fosse um projetor. Imagina que eu tenho um projetor e eu tenho a minha lente e eu quero pôr em cima de uma tela. Se cai bem aqui, a pessoa a gente chama de emétrico, quer dizer, não tem grau. Agora, se a imagem cai antes, chama miopia. Tem mais grau do que deveria ter. Se esse grau fica menorzinho e ela cai depois, ela chama hipermetropia. E tem o terceiro que a gente fala, que em vez da lente ser redondinha, ela é ovalada, daí fica 2 pontos de foco. Um na frente e outro atrás. Que é o astigmatismo? É o astigmatismo. Então, na hora que eu vejo que está aqui focado, esse que está desfocado aqui caiu antes, ou ao contrário, ele vai distorcer a imagem. Que daí então chama o astigmatismo. A pessoa ter, de repente, uma miopia com um astigmatismo, isso também é comum ou não? É comum. A junção deles é comum. Na realidade, o termo, pra gente isso daí é pra gente explicar pro pessoal, mas o termo certo seria só astigmatismo. É, porque uma vez que ele tem astigmatismo, se os dois caem antes, chama astigmatismo miópico. Se os dois caem depois, astigmatismo hipermetrópico. E se ele cai um de cada lado aqui, é o misto. Tá bom, gente. Bom, mas, voltando para aquele nosso assunto, essa parte do olho, que é a branquinha, chama esclera. E ela é como se fosse uma lona, ela é meio grossa. Então imagina se você ficar pegando uma lona e deformando ela por um tempo longo, ela vai pegar essa nova forma, vai mudar essa forma dela. Então é isso daí que eles acreditam quando a gente fica olhando muito de perto. A gente fica tempos longos, 2, 3 horas, sem parar, olhando para perto, esse músculo que tem daquela lente interna, né, do cristalino, ele faz uma contratura e faz essa mudança de forma. E aí muda a angulação da lente, é isso? Ela muda a angulação da lente, e graças a Deus é isso, porque a gente consegue ler de perto, porque essa lente varia, né, o grau dela. E só que essa contratura seguida desse músculozinho que tem bem aqui, ele faz uma deformaçãozinha dessa parte da esclera e
provoca também uma mudança depois contínua, né, que ela fica muito tempo, que é um jeito de ter a miopia, que é relacionado àquele negócio do tablet, de ficar lendo de perto, pessoas que estudam e tudo mais. Vamos chegar lá, né? Mas o que eles descobriram depois, que eles começaram a ter muito interesse nisso, né? Porque começou a dar essa epidemia, e daí eles foram estudar mais a fundo isso. Sabe o que eles perceberam descobriram? Que não é só a distância. Então, isso daí é só uma deformação da lente. Agora, imagina alguma coisa que influencia a formação dessa lona de fora. É a luz. É a luz. A luz do dia, quando a gente está aqui no estúdio, mesmo essa luz forte que tem aqui, ela chega a 100 watts, 120 watts, né? A luz de casa tem uns 60. Tá. Na rua, a luz da rua, ela tem 8.000, 10.000. Tá. E isso faz produzir algumas substâncias que vão influenciar essa parte aqui do olho. E essa luz direta? E essa luz direta, pois daí ela não tem grande influência. Não tem influência? Não, essa é a luz da azul, que eles falam, tem do sol, né, que é importante, mas essa luz interna, ele cansa mais a visão, por a gente piscar menos, mas deformação, grau, não. Então, o que o uso do tablet, do smartphone, o uso excessivo desses aparelhos pode trazer de prejuízo? É só uma questão da proximidade? A incidência da luz direta no olho da gente? Não, é a capacidade que ele tem de chamar a nossa atenção, de não conseguir largar aquilo. Aí gera 1 milhão de problemas. O olho é uma das consequências, né? Por isso que a criançada, mais ou menos cada 2 horas de brincar ali no tablet dela, tem que tirar ela e fazer alguma coisa. E não só isso, vamos falar sobre essa questão da luz, né? A luz do dia é importante para o desenvolvimento do olho da criança, porque o que acontece é que as crianças hoje estão brincando muito dentro de casa, com luzes artificiais. Estão muito tempo na frente das telas, como a gente está falando, e não estão brincando lá fora, não estão se desenvolvendo, não estão olhando o dia. Isso também é prejudicial. E é isso que eles viram nos países asiáticos. Eles estão desenvolvendo muito, eles estão agora tendo o curso integral. Tá. É verdade. E para conhecimento, eles foram deixando meio aquele negócio da educação física. Sim. E livro, o pessoal fica todo... Livro e tela, né? Que eles são também pioneiros. E tela, os dois juntos, isso que fez explodir. Tá. Agora o pessoal, sabe o que ele está pensando? Como é que a gente vai viver numa estação espacial ou sair Marte, que hoje daí a ponta da ciência está nisso daí, né? Tá. Como é que fazer o homem sair daqui? Sim. Como é que a gente vai ficar tudo míope? Mas como é que vai fazer para enxergar por aí, né? Esse é o paradigma que tem hoje, para tentar controlar essa miopia, não só para nós aqui conseguimos controlar, mas é uma ferramenta fundamental para a gente sair. Então qual é o ideal? Quanto tempo a criança precisa ficar exposta por dia? Por uma série de questões, inclusive vitamina D, que a criança precisa pra caramba. Quanto tempo seria interessante que a criança ficasse do lado de fora da casa brincando? O importante é do lado de fora. Não precisa estar no sol, né? Mas a iluminação do dia... Luminosidade. Isso daí é que nem aquele negócio de exercício, né? Uns falam, o que eu vou te falar é o seguinte, de 1h30 a 2 é o mínimo ideal. Tá. Daí, de 1h30 a 2 brincando. Com isso, fora. Daí o índice, as crianças que tinham esse período, elas tinham muito menos miopia do que as crianças que frequentavam a mesma escola, mesmo local. Esse aí que fez a diferença. Ah, mas tem um intervalo da escola, gente. Intervalo 15 minutos, meia hora para engolir o lanchinho e voltar para a sala. Criança tem que brincar, né? As criança precisa brincar, a criança precisa muito disso, né? É essencial. E a miopia, ela vai fazendo, daí uma roda, né? Como ela está enxergando melhor de perto, a miopia vai aumentando, a miopia, ela faz enxergar melhor de perto. Tá. Então, quando ela começa a ter dificuldade de ver de longe... Ela fica cada vez mais aqui. Cada vez mais aqui. E os aqui. graus? Tem algum estudo que mostra a quantidade de graus que essas crianças estão tendo? Isso também é um fator de preocupação? Essa miopia, ela é progressiva? Não só progressiva, como ela está acontecendo mais cedo. Então, se a gente for perguntar para o pessoal daqui, que idade começou a miopia dele, você vai ver que é de 11 a 13 anos. Então, agora está acontecendo mais cedo, lá pelos 8 anos. Tá. Então, mais cedo e mais grau. Tá. Isso ele vai dar graus, aqueles graus que a gente fala que é uma miopia leve, que vai até uns 4 graus. Depois existem outros problemas, são miopias degenerativas. Aí são patologias mesmo, onde o ambiente não tem tanta influência. Tá. Então, pessoas que tenham mais de 4, 6 graus, eu falei, a parte branca, que é a lona, né? Que envolve, ela vai crescendo, só que a parte de dentro, que é aquela da retina, ela não cresce, ela estica. Tá. E daí o nervo esticado, uma miopia grande, ela vai ficando fininha. Porque a falta de luminosidade falta uma substância para o olho, né? Estimula o esclera, né? Que é a lona de fora, essa parte branca do olho,
ela faz ela ficar mais alongada e com isso ela estica lá dentro. Por outro lado, a gente também tem os cuidados que a gente tem que ter com os olhos durante o verão, porque a incidência de raios é maior, né? E aí muitas vezes por uma questão de economia a gente acaba comprando uma lente que não é tão boa, que não tem as proteções e acaba deixando o nosso olho muito mais exposto a problemas, não é, doutor? Isso é bem importante, porque se for imaginar, o que a gente percebe? É a luz visível, mas quem faz mal é a ultravioleta, que a gente não enxerga. Então, se a gente usa um óculos escuro, que não tem a proteção ultravioleta. Que não tem proteção ultravioleta, o que acontece? Como ele está escuro, a menina do olho, quando está com luz, o que ela faz? Ela abre. Ela abre com a oferta quando de luz. Quando está escuro, ela abre. Então, ela perde aquela proteção da luz, que seria fechar. Então, ela vai deixar entrar mais ultravioleta. Por isso que os óculos escuros, eles têm que ter proteção ultravioleta. Tá. E vamos se conscientizar sobre uma coisa muito importante com relação à infância. Eu sempre falo isso, sempre que tem um gancho eu falo isso aqui, que eu acho de uma importância gigante. As crianças precisam brincar. Não com isso aqui, precisam brincar entre elas e com coisas, né, fora de casa e tudo mais. E eu assisti uma palestra esses dias sobre o prejuízo das telas na infância, principalmente na primeira infância. E do 0 aos 2 anos, a indicação é 0, né? 0 telas para as crianças, principalmente nessa fase de formação, né, que a criança tem. Porque a vida nossa são vivência de experiências. Se ela vive uma experiência virtual, não é legal. Então, ter a visão, pôr um óculos na criança, não é problema, não é patologia. Vamos pôr o óculos em quem precisa. Ela precisa disso na escola para prestar atenção. E com essas dicas de ter óculos, visão boa, e brincando em ar livre, ela vai se desenvolver. E é o que a gente quer, né? facebook.com/Instituto da Visão, para você fazer contato com o Dr. Paulo Henrique Morales, que é oftalmologista do Instituto da Visão. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. O papo foi excelente, como sempre. E até uma próxima, viu, doutor? Deixa eu chegar aqui pertinho. Para a gente conversar mais. Obrigada. Até.